Saudações, meus amigos e amigas, muito bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. E hoje vamos voltar à nossa série Herdeiros da Terra. Até agora, nós testemunhamos a beleza e alvorada do mundo de regeneração na superfície da Terra. Mas para que a luz se consolide em cima, a faxina precisa ser cirúrgica e profunda lá embaixo. Hoje vamos deixar a comunidade solares e a superfície de lado por alguns instantes. Nossa jornada será no plano invisível, nas regiões mais densas e temidas do planeta, as profundezas do umbral. Esse episódio vai marcar a volta dos nossos mentores de Quiron, André e Lúcius, em uma missão especial. Eles já estão se aquecendo para a nova temporada de A Vida em Quiron. E se você não quer perder nenhum vídeo do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para aqueles que já acompanham o canal e desejam contribuir com a produção de mais vídeos como esse, temos aí o nosso clube de membros e a nossa chave Pix. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e agradeço imensamente todos os parceiros do canal. Gratidão! Agora, amigos e amigas, se você acompanha as grandes obras da literatura espiritualista, sabe que os verdadeiros arquitetos da guerra e da ganância humana não são apenas os políticos da Terra, mas sim os dragões, espíritos milenares que operam na mente dos líderes mundiais há séculos. Mas o tempo deles na Terra acabou e hoje você vai assistir uma operação secreta de resgate e deportação cósmica. Veremos mentores de alta luz descendo ao abismo sob a proteção da polícia de choque do astral, os guardiões da linha dos Exus e a força imponente do Pantera Negra, que usarão de força bruta e alta magia para quebrar as defesas dos magos negros e desmantelar esse império de sombras. E mais, descobriremos para onde essas mentes brilhantes, porém decaídas, estão sendo levadas. Sim, eles estão a caminho de Quiron. Preparem o coração, porque o que vocês vão ver hoje vai mudar sua percepção sobre a justiça divina. Dito isto, vamos lá. A transição de um planeta exige o esvaziamento de seus cárceres mais escuros. Para que a geração nova floresça na carne, as bases ideológicas do mal no espírito precisam ser desmanteladas. O cenário é de uma densidade sufocante, com rochas negras e vulcânicas. Ao fundo, uma gigantesca fortaleza de metal retorcido é protegida por uma cúpula de energia geométrica escura e purpúrea, mantida por magos negros de mantos esfarrapados e capuzes que escondem seus rostos esqueléticos. Miguel, Helena, Lúcius e o jovem aprendiz André surgem na retaguarda, protegidos por uma bolha de plasma azul e prateado. A densidade aqui é quase física. Sinto o magnetismo do ódio esmagando nossas defesas. Eles estão bloqueando nossa aproximação. O magnetismo deles repele a nossa frequência. Com a proteção adequada e o coração blindado pelo dever, André. À frente deles, a falange dos Guardiões da Lei se posiciona. O Pantera Negra avança à frente do exército de Exus. Aos olhos da lei, nenhuma barreira de ilusão permanece de pé. Guardiões, desmantelem o laboratório das sombras. Vamos retirar as últimas pedras do caminho. O Pantera Negra, uma entidade imponente de matriz africana, com trajes táticos pretos e guias sagradas, crava seu cajado de madeira escura no solo do umbral. Uma onda de choque magnética e linhas de fogo vermelho-dourado rasgam o chão, quebrando as defesas dos magos negros. Ao redor, guardiões Exus avançam com velocidade sobre-humana, usando cordas de luz e força bruta para subjugar e capturar os magos negros em pânico. Guardiões, desmantelem o laboratório das sombras. Os magos negros são rapidamente desarmados e algemados por plasmados magnéticos dos Exus. Levante-se, guardiões. Vamos destruir a morada dos magos negros. Ativem, derrubem os portões.
Pantera Negra caminha à frente, quebrando com as próprias mãos os últimos cristais negros que sustentavam a tecnologia mental daquele reino. Os capatazes foram capturados. O caminho até o trono está limpo. O grupo adentra os salões colossais da fortaleza. No centro, amarrado por pesadas correntes de plasma vermelho geradas pelos Exus, o dragão está assentado em seu trono de metal negro. Sua fisionomia deforma-se entre um homem aristocrata e uma criatura reptiliana de escamas escuras e olhos amarelos gélidos. Vocês pensam que esse vosso pálido fulgor pode apagar milênios de domínio? Minhas linhas de força sustentam os impérios e a ganância na carne. Derrubem o meu trono e verão a humanidade desabar no caos absoluto. Nós somos os donos deste orbe. Como a espiritualidade superior permitiu que seres tão cruéis governassem os bastidores do nosso mundo por tanto tempo, Lúcius? Por que o Criador não os destruiu antes? Porque no universo de Deus, André, nada se destrói, tudo se transforma. E até mesmo eles, em sua imensa rebeldia, cumprem uma função reguladora na evolução das almas. Uma função? Como a maldade pode ter uma função? O mal é apenas o bem desorganizado. São espíritos momentaneamente arraigados na ignorância do ego. Eles servem de contraponto. Para que o homem terreno exerça o verdadeiro livre-arbítrio, ele precisa ter a escolha entre a luz e a sombra. O dragão sopra a ambição, o homem aceita se quiser. Eles testam a nossa resistência moral. Sem o contraponto, não há mérito na escolha pelo bem. Mas o vosso ciclo como contraponto na Terra terminou. O vestibular acabou. A Terra agora exige pacificação. Vocês foram pesados na balança e achados em falta. Lúcius levanta as mãos. Um imenso portal de luz azul celeste e esmeralda começa a se abrir diretamente acima do trono do dragão. No teto do salão do trono, abre-se um vórtice gigante de luz azul celeste e verde esmeralda brilhante. O dragão reptiliano é erguido no ar, sendo puxado para dentro do portal cósmico. Seus gritos ecoam enquanto ele desaparece na luz divina. Para onde eles serão levados agora, Lúcius? Para o exílio da dor? Não, meu jovem. A justiça do Cristo não castiga, educa. Eles estão sendo extraídos e transferidos imediatamente para o sistema de Quiron. Lá, em uma nova realidade, longe dos reflexos mentais que eles mesmos criaram na Terra, eles encontrarão um solo rústico, mas cheio de oportunidades para reiniciar. Através do trabalho forçado pela necessidade da matéria, eles compreenderão, ao longo de milênios, que devem evoluir e sair das fileiras do mal. No instante em que o dragão cruza o portal e este se fecha ficando apenas vestígios, a energia de Miguel e Helena que sustentavam o portal explode em um flash de luz branca absoluta. A luz espiritual começa a penetrar o centro do salão, quebrando as barreiras densas e opacas do umbral. As paredes de metal escuro, os símbolos magísticos e toda a estrutura da fortaleza começam a se dissolver fluidicamente. Nenhum filho de Deus está condenado para sempre, André. Veja, sem a sustentação do ódio, a ilusão da matéria escura se desfaz. A luz finalmente rompeu a crosta. Missão cumprida na sombra. Esta parte da Terra está livre de suas amarras mais profundas. A escuridão milenar começa a ser vencida pela luz. Aquele umbral começa a ser limpo e iluminado pela luz espiritual do alto. Meus amigos e amigas, que revelação fantástica, não é mesmo? Enquanto a humanidade na Terra se preocupa com as aparências do mundo físico, a verdadeira faxina está acontecendo nas profundezas da alma do planeta. Afinal, não dá para deixar a sujeira embaixo do tapete, não é mesmo? Bom, os dragões e seus magos negros
que por tanto tempo amarraram os líderes mundiais na frequência da guerra, estão sendo finalmente desarmados e deportados pelas falanges da lei e pelo poder do Pantera Negra. Bom, para quem acha que isso é pura ficção, irei deixar um vídeo antigo do nosso canal, onde essa operação de guerra são explicadas aí pelo próprio Pantera Negra, pelo Exu aí da falange dos Panteras, né? Só falam das coisas bonitas e boas, que ninguém fala das guerras. Qual guerra, seu Pantera? Guerras, todo mundo. Astral, que exemplo que tem de guerra que acontece e o senhor já participou? Parecem formigas, para que você entenda, de espíritos que estão enfiados na lama, que não ganham por unidade, ganham por grupo, muita força. Cujo não devemos confundir com o herói da Marvel, pois a falange dos Panteras Negras atuam no plano espiritual há muitos milênios. E então vão lá assistir e vocês se surpreenderão com o nível de detalhes fornecido por essa entidade antiguíssima. Bom, e a grande chave deste episódio, né? Eles foram para Quiron, o planeta que muitos de vocês já conhecem e acompanham da nossa outra saga. E veja como o universo é interconectado, não é mesmo? Bom, o fim dos tempos na Terra é o recomeço da civilização em outros orbes. A maldade deles acabou aqui, mas a jornada de evolução deles continua lá fora, até que compreendam que é inútil continuarem no mal, atrasando o próprio progresso. Bom, amigos e amigas, se vocês gostaram desse mergulho profundo aí no umbral e da participação dos nossos amados guardiões, né, e do Pantera Negra, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Ainda temos aí mais 4 episódios para concluir a série Herdeiros da Terra. E quem sabe a gente pode falar aí sobre uma outra entidade, né, da linha talvez dos Pretos Velhos, quem sabe? Diga aí nos comentários se vocês querem ver mais episódios como esse. É isso, meus amigos, gratidão àqueles que contribuem com o canal. E namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!